Fala galera! Quem acompanha meu canal há mais tempo e viu o primeiro vídeo dessa temporada, os 7 filmes de terror mais promissores de 2026, publicado em fevereiro, sabe muito bem que Rock'em, o Pesadelo da Bruxa, estava, ou melhor, está lá na minha listinha como uma das grandes apostas do ano. E eu adoro quando eu acerto uma previsão. Vem comigo que está começando o Horrorpédio. Rock'em confirma o que eu disse lá naquele vídeo. O diretor Damian McCarthy é um dos realizadores mais interessantes do horror contemporâneo. Depois de explorar paranoia e confinamento em Cavite, o Alerta, e lapidar sua assinatura em Oddity, Objetos Obscuros, o cineasta irlandês retorna com um longa-metragem que reúne tudo aquilo que ele sabe fazer de melhor: trauma emocional, tensão silenciosa, ambientes opressivos e o medo ancestral escondido em lendas populares. O resultado é um folk horror que prende o espectador desde os primeiros minutos e mostra um cineasta cada vez mais seguro da própria linguagem. A história acompanha Om Bauman, interpretado pelo Adam Scott, um renomado escritor de horror que não é exatamente a melhor pessoa do mundo. Ele sofre de alcoolismo, apresenta um comportamento um tanto quanto desprezível, e esse cara decide viajar dos Estados Unidos até a Irlanda na intenção de honrar o último desejo de seus pais já falecidos, que é espalhar as cinzas dos dois numa floresta em particular, floresta essa muito querida por sua mãe, local onde ela e o pai dele criaram memórias especiais na juventude. O hotel que fica nas proximidades dessa tal floresta, onde o Bauman vai se hospedar, um hotel assombrado, diga-se de passagem, foi onde seus pais passaram a lua de mel. E ao chegar lá, justamente no período do Halloween, o que começa como uma jornada íntima de despedida, logo se transforma em pesadelo, quando ele descobre que o local é cercado por histórias cabulosas sobre uma antiga bruxa que supostamente assombra a suíte nupcial do hotel. O quarto foi lacrado e ninguém se arrisca a entrar lá, exceto Bauman, claro, óbvio, que depois de um pileque decide investigar o cômodo. A partir daí, desaparecimentos, visões perturbadoras e acontecimentos inexplicáveis mergulham o protagonista em uma espiral de medo e desorientação. O grande trunfo de Rock'em está na maneira como seu realizador constrói a atmosfera de tensão. McCarthy não tem pressa em assustar e vai envolvendo o espectador aos poucos, fazendo cada corredor parecer mais estreito, cada porta fechada esconder algo terrível e cada silêncio soar ameaçador. É o tipo de filme em que você se pega olhando para os cantos da tela, esperando que alguma coisa apareça. E em algumas situações, elas aparecem mesmo. Poucos diretores atuais entendem tão bem o valor da antecipação. Essa tensão constante nasce também do uso inteligente do espaço. Stanley Kubrick era mestre nisso, e Damian McCarthy não fica muito atrás, fazendo daquele hotel um personagem importantíssimo dentro da trama, quase uma entidade viva. Rangidos, sombras e corredores sem fim criam a sensação de que o protagonista entrou em um lugar que rejeita sua presença. É um cenário memorável. E por que eu fiz questão de citar o Kubrick? Porque o Bilberry Woods, o hotel de Rock'em, lembra muito o Hotel Overlook de The Shining. Os dois imóveis, claro, possuem arquiteturas distintas. O Overlook tem uma imponência clássica e o Bilberry oferece algo mais rústico, decadente. Porém, difícil, quase impossível, não ver influências de O Iluminado em O Pesadelo da Bruxa,
principalmente na figura do escritor vulnerável, que vai se desgastando psicologicamente a ponto de perder qualquer controle sobre a própria realidade. E nesse sentido, é irônico e divertido ao mesmo tempo ver um homem acostumado a inventar histórias de horror sendo engolido por uma experiência pior do que qualquer ficção que ele poderia criar. Adam Scott entrega aqui uma performance memorável. Ele constrói seu personagem como um homem emocionalmente exausto, tentando superar um trauma do passado e manter a racionalidade enquanto tudo ao seu redor desmorona. A maneira contida como ele reage aos acontecimentos tornam a experiência ainda mais angustiante. O Scott está muito bem no papel. À medida que a trama avança, a gente entende essa sua amargura e o porquê de determinados comportamentos. E isso fortalece o impacto das cenas mais intensas. O longa usa a fragilidade do cara de forma muito eficiente. O creature design é outro ponto positivo. A computação gráfica e os efeitos práticos trabalham em consonância. Algumas sequências, duas em especial, e o final, que é de arrepiar, oferecem momentos genuinamente inquietantes. O mais incrível de tudo é que Rockon, o Pesadelo da Bruxa, não traz uma história super elaborada. Em sua essência, temos mais um filme de Casa Assombrada e com todos os clichês clássicos que o filme de Casa Assombrada costuma oferecer. Damian McCarthy inventou nada de novo aqui, nem para o gênero, nem para a sua cinematografia. O cineasta voltou a trabalhar com temas que já estavam presentes em suas obras anteriores. Dick Cavett trouxe o isolamento físico, fundamental para o terror. De Oddity, a culpa e o peso do passado. A diferença é que em Rockon ele reúne essas ideias com muito mais maturidade, sem parecer repetitivo. O realizador revisita obsessões pessoais, agora com maior refinamento, não só visual, como narrativo. O McCarthy, além de diretor, é também o roteirista. Se antes havia uma crueza interessante em seus trabalhos, aqui tudo parece mais preciso. Enquadramentos calculados, ritmo seguro e um domínio maior da porra toda. McCarthy sabe exatamente quando prolongar uma cena, quando cortar e quando deixar o espectador respirar. Os dois primeiros longas do cineasta foram feitos com um orçamento na ponta do lápis. Só para você ter uma noção, Cavett custou um pouco mais de $300 mil e em Rockon o aporte financeiro foi de quase 5 milhões, que é um valor muito baixo para os padrões hollywoodianos, mas que faz uma diferença enorme para um cineasta talentoso como Damian McCarthy. Dá para fazer experimentações sem ficar tão preocupado com o gasto excessivo de grana. Embora o longa-metragem seja um grande acerto, duas decisões criativas me incomodaram. Uma nem tanto, que é essa obsessão atual do terror pelo luto. Bauman é assombrado pela morte trágica de seus pais. E a outra coisa, sim, essa me deixou chateado, que é o uso de jumpscares. Pra quê? O filme recorre a sustos desnecessários, quase como se não confiasse na força da própria atmosfera. E isso soa estranho, porque Rockon assusta muito mais quando aposta no silêncio, na espera e na sugestão. Quando escolhe o susto barulhento, quebra um pouco da elegância que ele vinha construindo com tanta competência. Mas essas implicâncias, que são minhas, refletem o meu gosto pessoal, não afetam o saldo final, que é extremamente positivo. Pesadelo da Bruxa foi o primeiro filme que eu assisti esse ano nos cinemas. Quem acompanhou a novela, a trágica novela do meu canal, Acaba Não Acaba, sabe que uma das minhas resoluções para conseguir continuar com ele era e vem sendo reduzir radicalmente as minhas idas ao cinema. E valeu muito a pena começar 2026 por Rockon, um horror muito acima da média, inteligente, visualmente poderoso, um exercício opressivo até a tampa, conduzido por um diretor que entende o gênero como poucos. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau!
e até a próxima!